Olá, meu nome é Erivelto Volpe e sou coordenador do curso de pós-graduação em tireoide e paratireoide do Cetros. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante e bastante atual, que são as técnicas de ablação de nódulos de tireoide guiadas por ultrassom. E para começar, eu vou mostrar para vocês um caso bem prático, um caso do dia a dia. Uma paciente de 34 anos, do sexo feminino, que há cerca de 8 meses notou o aumento de volume em região cervical anterior. Nesse período, houve um discreto crescimento desse volume e, além disso, a paciente começou a se sentir incomodada para deglutir e se exercitar. Então, ela procurou um serviço médico, onde foi realizada uma ultrassonografia que mostrou a presença de 2 nódulos de tireoide do lado direito. Um nódulo maior, de mais ou menos 4 por 3 por 3 centímetros, e o outro um pouco menor, com cerca de 2,5 centímetros por 2 por 1,8. Esses 2 nódulos estavam do lado direito da tireoide, eram nódulos mistos e tinham uma vascularização predominantemente periférica. Esses 2 nódulos foram submetidos à punção aspirativa com agulha fina e o resultado foi Bethesda 2 nos 2 nódulos. A paciente apresentava dosagens hormonais normais e os anticorpos eram negativos. Para essa paciente, então, num primeiro momento, foram dadas 2 opções de tratamento. A opção mais tradicional, que seria apenas o acompanhamento clínico, uma opção de tratamento cirúrgico, com retirada parcial da tireoide, uma lobectomia direita. No entanto, quando a gente começa a ver esse tipo de situação, onde o paciente tem um nódulo benigno de tireoide que lhe causa incômodo e a função tireoidiana é normal, nós começamos a pensar, não é? Será que não existe outra forma para tratar esses pacientes de uma maneira menos agressiva? Será que a gente consegue fugir um pouquinho desse raciocínio binário, não é? As novas tecnologias, a evolução da medicina e especialmente o desejo dos pacientes em tratamentos cada vez menos agressivos nos estimulam a pesquisar outras formas de tratamento. A gente sabe que a cirurgia é a opção tradicional, extremamente eficaz para tratamento de nódulos de tireoide. No entanto, embora haja toda uma evolução tecnológica, ainda algumas considerações são importantes, não é? O custo da cirurgia, o risco de complicações especialmente relacionadas aos nervos laringeus recorrentes e às glândulas paratireoides e, principalmente, o efeito na qualidade de vida. Isso é uma coisa que incomoda demais os pacientes, a necessidade de fazer uso de medicação após o tratamento. Por causa disso, nas últimas décadas, diversos tratamentos minimamente invasivos foram desenvolvidos. Esses tratamentos são ambulatoriais, sem necessidade de anestesia geral, feitos na maior parte apenas com anestesia local ou com anestesia local mais sedação e com a mínima agressão aos tecidos adjacentes, especialmente a pele, e a rápida recuperação do paciente com retorno precoce às suas atividades normais do dia a dia. Dessa forma, nós temos os 2 tipos de tratamento, né? Nós temos o tratamento por ablação química, que é a famosa alcoolização, que já é feita há bastante tempo no nosso meio, e as ablações térmicas, especialmente a ablação por radiofrequência, por laser, por micro-ondas e por ultrassom de alta frequência. Todos esses tratamentos hoje estão disponíveis. No entanto, o que a gente tem é que os tratamentos por alcoolização e a ablação por radiofrequência, além de serem extremamente eficazes, são tratamentos cujo custo é muito menor, a necessidade de equipamentos especiais também é menor, e o treinamento para você adquirir expertise para a realização desses procedimentos também é mais curta. Tá? Então, por causa de tudo isso, hoje no mundo são esses os tratamentos realizados na grande maioria dos pacientes portadores de nódulos benignos de tireoide. A ablação por radiofrequência e a alcoolização. Tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia da eficácia e da indicação de cada um rapidamente, o que nós temos que saber é que quanto mais cístico o nódulo, maior a eficácia da alcoolização. Quanto maior for a parte sólida do nódulo, a ablação por radiofrequência é mais eficiente. Dessa maneira, quando o paciente tiver uma porção sólida de mais de 25%, 30%, a ablação por radiofrequência deve ser considerada uma opção factível e, eventualmente, dependendo do volume do nódulo e do grau de sintoma do paciente, a primeira opção. Isso a gente discute bastante dentro dos seminários da nossa pós-graduação em tireoide e paratireoide. Então, é isso que eu disse.
cistos de tireoide, sejam eles primários ou recidivados, alcoolização. A ablação é química, não tem discussão. No entanto, com nódulos sólidos, um profissional bem treinado consegue, numa única sessão, reduzir o volume do nódulo em pelo menos 50%. E a gente vai mostrar isso para vocês aqui na prática. Aqui então, a realização de uma ablação por radiofrequência. Você veja que você consegue realizar o procedimento tranquilamente. Esse paciente estava sob anestesia local apenas. É um procedimento que dura aí ao redor de 40, 45 minutos em média, e o paciente fica 2 horas em observação e vai para casa no dia seguinte, vida normal. Lembrando, então, que o aspecto do nódulo antes do procedimento e depois do procedimento, ele muda, fica diferente. Muitas vezes, se o profissional que realiza o exame não souber que o paciente realizou uma ablação por radiofrequência, ele pode se assustar, falar, poxa, houve uma modificação aqui, esse aspecto está mais sugestivo de malignidade, porque além dele ficar hipoecóico, muitas vezes essas traves que ficam dentro do nódulo podem mimetizar microcalcificações. Então vejam o controle ultrassonográfico, a inserção da agulha de radiofrequência, e você faz o controle da área já tratada através do ultrassom. Aqui só mostrando para vocês que vocês podem fazer esse procedimento a 2 ou 4 mãos. Eventualmente, no começo da curva de aprendizado, talvez seja interessante realizar isso a 4 mãos. Quando vamos indicar o procedimento, nós temos uma escala de sintomas, que é dada pelo paciente, e nós temos uma escala cosmética, que é dada pelo profissional que atende o paciente. Essas 2 escalas são importantes, a gente não vai se prender muito aqui nas indicações específicas e contraindicações específicas, isso a gente discute em detalhes depois nos nossos eventos, mas é importante que vocês saibam que existe uma classificação, tanto cosmética quanto sintomática, para você realizar o procedimento. E, de uma maneira muito ampla, muito geral, os critérios de inclusão seriam nódulos sintomáticos e indicações cosméticas. No entanto, existem diversas outras indicações, por exemplo, nódulos hiperfuncionantes, linfadenomegalias metastáticas de câncer de tireoide isoladas, adenomas de paratireoide e outras indicações. Hoje, no mundo, o leque de possibilidades de tratamento com ablação por radiofrequência de nódulos e patologias de tireoide e paratireoide tem se ampliado muito. A gente deve ouvir falar muito disso nos próximos anos. Então, voltando ao nosso caso clínico, a paciente aqui imediatamente antes do procedimento, os nódulos, um nódulo maior com cerca de 20 centímetros cúbicos, o outro nódulo um pouco menor com 7,5 centímetros cúbicos. O aspecto imediatamente pós ablação, com cerca de 1 mês pós-tratamento, vejam como mudou o aspecto pré e pós-procedimento. E aqui, a paciente 3 meses depois do tratamento, veio para fazer o controle. Então, vocês veem aqui como mudou o pescoço da paciente. E mais importante do que isso, a paciente refere a regressão total da sensação de desconforto cervical com 3 meses de tratamento. E uma grande percepção da diminuição do volume cervical. Depois de 3 meses, então, o nódulo maior diminuiu 62% e o nódulo menor já havia diminuído 81%. É importante que se diga que quando você realiza a ablação, o volume total que o nódulo vai regredir pode demorar até 1 ano para você ter essa diminuição. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, para a gente poder dizer que, olha, o seu resultado foi esse, 70%, 80%, 90% de diminuição, nós temos que esperar pelo menos 1 ano. Então, aqui o nosso curso de ablação é a nossa pós em tireoide e paratireoide, onde os nossos alunos, além de realizarem um procedimento, ao menos um procedimento, um único profissional é responsável por um paciente. Nós fazemos treinamento também em alcoolização, punção aspirativa e ultrassom de tireoide e cervical. E, para encerrar, gostaria de dizer para vocês que a ablação deve se tornar o padrão ouro para tratamentos de nódulos benignos com o passar dos anos. É um procedimento eficaz e seguro, não há necessidade de medicação para a tireoide no pós-procedimento, não deixa cicatriz, não é feito sob anestesia geral, pode ser repetido desde que levados em conta alguns cuidados e alguns parâmetros, quantas vezes necessário for. E é um tratamento ambulatorial. Então, eu agradeço a atenção de todos, convido a todos vocês a conhecerem os nossos cursos de ablação por radiofrequência de nódulos de tireoide, especialmente a nossa pós-graduação Lato Sensu em tireoide e paratireoide. Um grande abraço e até lá.